Olá, queridos internautas, sejam muito bem-vindos a mais um estudo aqui no Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje o nosso estudo espírita é de perguntas e respostas, e quem irá contribuir com o estudo de hoje serão os nossos amigos facilitadores, Márcio Torres e Luciano Coimbra. Sejam bem-vindos e um bom estudo a todos. Uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um estudo de perguntas e respostas aqui do Centro Espírita Jesus de Nazaré, a quem nós agradecemos aos colaboradores e aos amigos internautas que nos acompanham. Nós hoje participaremos com o meu amigo Luciano e eu, Márcio Torres, e nós já vamos dar início às perguntas que foram enviadas por nós via e-mail e via site. Que todos tenham um bom estudo e que Deus nos acompanhe. Muito obrigado, Márcio. Uma boa noite a todos. Mais uma vez é uma alegria estar aqui participando dessa noite de estudos. Aproveito para saudar os nossos amigos internautas, saúdo também aos nossos queridos presentes. E vamos começar com uma pergunta que nos foi enviada pela internet. O perdão é uma virtude, mas como podemos perdoar a quem sempre nos fere? Olha, realmente o perdão é uma virtude. E perdoar uma vez já não é fácil, né? E perdoar a quem sempre nos fere torna o perdão mais difícil. Mas a gente precisa frisar que o aprendizado talvez esteja exatamente aí. Porque a nossa jornada, a nossa evolução, ela passa por diversas fases, e nessas fases nós temos inúmeros desafios, inúmeras etapas. E uma das etapas mais complicadas é exatamente aprender a perdoar. Dizem os estudiosos que uma das formas mais fáceis da gente aprender a perdoar é tentando olhar a pessoa que sempre nos fere como se fosse uma criança. Não no sentido de imatura, no sentido de ruim, mas no sentido de ela também está aprendendo agora. E talvez o que essa pessoa faça, não faça com o intuito de nos magoar. Como nós estamos numa jornada evolutiva, com certeza a pessoa que nos fere também está numa jornada evolutiva. Pode, talvez, ser necessário uma conversa mais franca, né, mais próxima. Ô fulano, você tem pisado na bola com frequência, você tem me decepcionado, o que você acha de um esforço para que isso não se repita? Por diversas vezes já lhe dei o voto de confiança, vamos trabalhar juntos para que isso não volte a acontecer. Porque, na verdade, nós aprendemos com cada ação e com cada reação, tanto as nossas quanto das outras pessoas. É mais ou menos assim. Se você coloca um apelido numa pessoa e aquela pessoa não rebate aquele apelido, por diversas vezes ele cai no esquecimento. Mas se ela rebater, achar ruim, ficar nervosa, aí todas as vezes que nós queremos cutucar aquela pessoa, alfinetar aquela pessoa, a gente chama ela por aquele apelido. Então, as reações que a pessoa tem podem deixar a outra pessoa armada ou pode desarmar a outra pessoa. Então, quando alguém nos fere, ao invés da gente chegar com pedras e paus, se a gente chegar com um diálogo amistoso, reconciliador,
e propor para a pessoa, né, um novo jeito de vida, um novo jeito, ali uma nova forma de convivência, pode ser que aquela pessoa tenha um choque de realidade e comece a enxergar que realmente ela não fazia o suficiente para que aquela convivência fosse uma convivência saudável. É claro que não é uma regra, né? Existem pessoas em diversos estágios, todas estão, na verdade, num estágio diferente, e nenhuma pessoa é igual à outra, mas a maioria das pessoas, elas, se não adotarem uma postura diferente, pelo menos elas vão pensar sobre o assunto. Eu acho que é válido, sim, ter uma conversa amistosa, né, uma conversa amigável, serena, tranquila, sem acusações. E se acontecer mais uma vez, perdoa de novo. Quem vai ganhar é quem perdoa. Não é isso, Márcio? Exatamente. Olhando com outro ângulo também, né, Luciano, a gente pode dizer o seguinte, o ato de perdoar não é para que a gente agrade o outro, não é para que a gente agrade o ofensor, né? O perdoar é um ato de me deixar em equilíbrio, não é? Joana fala para Edivaldo, né? O mal que me faz mal não é o mal que fazem a mim. O mal que me faz mal é o mal que eu faço ao outro, porque este mal me torna mal, né? Então, o importante é o que vem de nós, é o que sai de nós é que importa. O outro, com a responsabilidade dos atos dele, nós com as nossas responsabilidades. E quando eu perdoo, eu estou entrando num estágio de equilíbrio, onde aquelas energias do rancor, da mágoa, do ódio, não vão me envenenar, né? Não vão interferir no meu processo, né? Shakespeare fala assim, desejar mal, ódio, rancor ao outro, é eu tomar um copo de veneno esperando que o outro morra. Então, quando eu perdoo, eu estou apenas me limpando de mazelas. E o ato de perdoar não é aquele ato de perdão de quando a gente briga com o pai, com a mãe, com o irmão, com a esposa, com os filhos, né, Luciano? Porque ali existe um processo afetivo, né, muito forte de amor. Né? Amor entre aspas, né? Que é o amor que a gente imagina que é amor, mas ainda está faltando muito para ser. Mas perdoar uma pessoa que eu não tenho afeto, ligação de afeto com ela, é simplesmente não desejar mal a ela. É simplesmente não querer vê-la por baixo, é não querer que ela se prejudique, que ela se estrepe. E se algum dia eu perceber que ela está necessitada de auxílio e eu sou o único a estar ali, eu vou auxiliá-la sim, sem jogar na cara dela, né? Isso é perdoar, isso é amor, isso é caridade, né? Mas é lógico, uma pessoa que me fez mal, eu não desejo mal a ela, não quero que ela sofra, né? Vou evitar a presença dela perto de mim, porque esse ainda é o nosso estágio evolutivo. Mas eu vou desejar bem, eu vou orar para que ela seja feliz, para que ela um dia entenda o mal que ela tentou me causar ou causou, né, Luciano? Para que ela se equilibre, tá ok? Tem uma pergunta aqui, Luciano, muito interessante. A pessoa fala assim, por que às vezes vejo ou não entendo e vejo como contraditório? Por exemplo, às vezes os espíritas pedem para fazer prece para quem está doente, já quase desencarnado. Vocês falam que quando reencarnamos, nós já fazemos a programação de tudo para reencarnar. Então ele sabe que vai desencarnar nesse ou naquele dia. E por que então ficamos pedindo a interferência do plano espiritual? Bom, quando nós pedimos prece, nós não estamos querendo interferir num projeto existencial de uma criatura, porque isso é impossível, né? A única pessoa que pode interferir no meu processo espiritual sou eu mesmo. Eu sou o único ser que pode causar essa interferência, porque eu sou dono do meu livre-arbítrio, as decisões são minhas,
né? Se eu cedi a essa ou aquela tentação, foi por opção minha, não porque o outro me trouxe aquilo, não é? Então, quando a gente pede a oração, é porque quando nós oramos, nós emanamos energias. E essas energias positivas, de paz, de amor, de equilíbrio, atingem aquele ser. Se estiver no momento dela desencarnar, isso vai contribuir para que ela tenha um desencarne mais tranquilo, mais pacífico. Se não estiver no momento do desencarne, aquilo vai servir para que ela se reequilibre e possa, talvez, se recuperar mais rápido da sua enfermidade, né? Então, não existe interferência. Outra coisa, existe sim uma programação da nossa vida, que nós, junto com a equipe espiritual, traçamos. Mas é uma programação de probabilidades. Por quê? Mais uma vez, eu sou o dono do meu livre-arbítrio e as decisões são minhas. Eu, durante uma vida encarnada, eu posso alterar a minha programação para melhor ou para pior, dependendo das decisões que eu tomar, dependendo das escolhas que eu faço, né? Então, ele é uma programação de probabilidades. Existe um caminho, você fala assim, ó, este é o melhor caminho para você, tá ok? Beleza. Mas eu posso aqui desejar não seguir este caminho. Ou posso segui-lo na íntegra, né? Talvez eu até melhore esse caminho, dependendo da minha mudança e do meu comportamento, tá? Então, não há condições. Outra coisa importante dessa pergunta, não existe um dia, um momento de eu desencarnar, tá? Não está escrito que eu vou desencarnar dia tal, tal hora, de tal ano. Não existe isso. Existe um período. Tá? Existe um período. Dentro deste período, eu posso ir a qualquer momento. E esse período ele pode ser adiantado, dependendo das minhas atitudes, né? Vícios, nervo, revolta, tudo que é ruim que a gente faz, pode adiantar este período. E eu posso, às vezes, até prorrogá-lo um pouco, como no caso do Chico Xavier, né, que já foi informado que ele era para ter desencarnado um pouco antes. Mas como ele estava fazendo um trabalho de excelência, deixaram, né, fortaleceram-no para que ele pudesse ficar um pouco mais para cumprir mais algumas tarefas que eles viram que ele daria conta de cumprir, né? E ele cumpriu. Então, assim, nós podemos fazer isso, tá? Mas existe um período, não existe uma data fixa para o meu desencarne, não. Ninguém vem aqui sabendo o dia certo que vai desencarnar, não. Ninguém vem sabendo o dia certo que vai desencarnar. Porque isso poderia interferir até nas nossas atitudes, nos nossos atos, né? Isso interfere. Então, nós temos um período, tá ok? Eu espero ter respondido. E ore. Oração, gente, é remédio. A gente ora não é para agradar a Deus, não. Deus não é vaidoso, Deus não é melindroso. Deus não precisa das minhas orações, tá? Achar que Deus, que Jesus, que os bons espíritos necessitam que eu ore, é ser muito orgulhoso e arrogante. Eu é que preciso orar, para que eu sinta o equilíbrio, para que eu receba as vibrações da oração que eu mesmo faço e emano. Não é? Porque o que vale é o que sai de mim, não o que vem para mim. Tá? Isso é que tem valor, né, Luciano? Então, quando eu estou orando, eu entro num estágio psíquico de equilíbrio mental e eu elevo as minhas energias, os meus pensamentos a grupos de espíritos superiores e eu sinto um bem-estar com aquilo. Mas vejam bem, é oração, não é reza. Tá? Porque nós, infelizmente, Luciano, nós decoramos as orações e acha que o ato de pronunciar algumas orações decoradas, a gente está orando e não está. Tá? A gente não ora com a língua, a gente ora com o coração, a gente ora com sentimento, com verdade. Eu só consigo me conectar a Deus através da minha sinceridade, do meu sentimento, do meu melhor. Não pelas palavras que eu emano.
Ficar lá, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, só sai da minha boca. Tem validade? Tem, porque a espiritualidade é piedosa. Sabe que você está se esforçando, mas você receberia mais se você deixasse sair do seu coração. O Pai Nosso é a oração mais linda e perfeita que a gente conhece, mas era a oração do Cristo. Vê lá na Bíblia, eles perguntam como nós devemos orar. O que Jesus faz? Jesus deixa sair de dentro do seu coração a oração do Pai Nosso. Saiu de dentro dele. Ele está me ensinando a fazer o mesmo, é deixar sair de dentro de mim aquilo que eu tenho de mais valoroso, de mais sincero para Deus. Eu posso rezar o Pai Nosso? Posso, mas estude o Pai Nosso. Pega o Pai Nosso e lê cada frase, reflita, perceba o que ela está tentando te dizer e incorpore isso em você. E quando você for olhar o Pai Nosso agora, em vez de você orar, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Não, você vai devagarinho. Pai Nosso que estais nos céus. Aí eu sinto realmente esse Pai que está no universo, que o céu é o universo. Santificado seja o seu nome, ou seja, você é único, unigênito, acima de você não tem mais nada, você é nosso Criador, você é tudo para mim. Né? Venha a nós ao teu reino, o reino espiritual, o reino de paz, o reino de amor, o reino de fraternidade, o reino de piedade, o reino de tudo que é de melhor. Então, quando a gente começa a rezar pausadamente, sentindo o que essa oração realmente está me trazendo, ela volta a ser uma oração sincera, porque está saindo de dentro de mim com sentimento. Eu estou sentindo a oração. Eu não estou só pronunciando. Porque falar é muito fácil, né, Luciano? Sentir e realizar é que está a grandeza da coisa. É isso mesmo, Márcio. Inclusive, até na própria oração do Pai Nosso, existem muitos pontos que a gente imagina assim, como será que estava a cabeça do Cristo na hora que ele falou isso? Porque quando ele fala, por exemplo, santificado seja o seu nome, é muito profundo, né? É realmente colocar o nome Deus na dimensão que ela merece, que ela precisa estar, santificado, ou seja, que não falemos o nome de Deus em vão e nem o invoquemos por coisas banais, não é mesmo? Muito bem, Márcio. Dando sequência aqui às nossas perguntas, nós temos uma pergunta aqui que também é muito interessante e é a seguinte: como funciona o julgamento para saber para onde vou quando morrer? Esse é o juízo final? Muito bem. Não existe nenhum julgamento, não existe nenhuma comissão que vai pautar as nossas ações e para decidir aonde a gente vai. A gente vê algumas histórias, né? Que quando a gente chega no céu, tem uma prancheta, tem uma pessoa com uma prancheta e faz uma revisão da nossa vida e fala, ó, você vai entrar na porta, você vai pegar o elevador para baixo. E, na verdade, não é assim que funciona. Porque nós não somos nem julgados e nós não somos nem enviados para nenhum lugar. Nós somos atraídos. E essa atração, ela acontece de acordo com a nossa sintonia, com a nossa vibração, com os nossos hábitos, com os nossos costumes. E pode sim estar diretamente ligado ao que fizemos durante a vida, porque é exatamente a sequência das coisas que a gente faz que faz com que a gente tenha gosto por determinadas situações, ou que a gente faça por necessidade, mas faça com o coração aberto. E, principalmente, a intenção que a gente tem ao fazer aquelas coisas. Por exemplo, existem colônias espirituais
que são, não sei se a gente pode falar assim, especializadas, né? Mas que são colônias que foram constituídas para receber as pessoas das mais diversas religiões, dos mais diversos pensamentos. Por exemplo, existem colônias que recebem os nossos irmãos evangélicos. Existem colônias que recebem os nossos irmãos que são moralmente mais baixos e que precisam de um auxílio maior. Mas antes disso, antes da gente pensar lá nas colônias, a gente precisa refletir um pouco sobre a nossa vida aqui. Porque o que acontece de verdade com esse plano que a gente tem, com essa vida que a gente tem aqui, para ditar o que vai acontecer comigo lá na frente. E esse acontecer comigo lá na frente, pegando aí aquele trecho que você falou que ainda bem que a gente não sabe que dia que a gente vai desencarnar, porque já imaginaram que loucura seria ter a data que eu vou morrer, que eu vou desencarnar? A gente não ia conseguir pensar em outra coisa. Não, a gente está faltando 10 anos, 3 meses e 2 dias para eu morrer, e a gente ia viver em cima daquilo ali. O que eu vou fazer da minha vida, porque daqui tanto tempo eu vou morrer. A vida da gente deixaria de ser uma vida de oportunidades para ser uma vida de extrema agonia, pensando somente nisso. Então, estando aqui na Terra, nós temos 3 situações distintas que a gente precisa levar em consideração, que são: o planeta Terra é uma escola, o planeta Terra é um hospital, e o planeta Terra pode ser também uma prisão. Quando a gente fala em prisão, a gente não está falando no sentido de uma cadeia, né? É no sentido assim: você está aqui para não ir para outros lugares onde as consequências poderiam ser desastrosas. Quando a gente fala em hospital, é porque aqui nós teremos a oportunidade também de sermos tratados. E quando a gente fala de escola, aqui nós teremos a oportunidade de aprender, de progredir e, consequentemente, de evoluir. Sabendo dessas 3 vertentes, o que a gente poderia fazer, né? Porque, como o Márcio bem disse, o nosso plano aqui existencial, ele é um plano de probabilidades, porque eu tenho o meu livre-arbítrio e eu posso fazer dele o que eu quiser. Mas, se eu conseguir cumprir o máximo possível do meu plano existencial, eu, quando chegar no momento de desencarnar, eu vou ser atraído para aquela colônia que mais condiz com a minha situação atual, com os meus pensamentos e com o resumo das obras que eu fiz durante a minha passagem aqui nessa encarnação. Então, nós não somos julgados. E esse, inclusive, é um dos motivos também para que a gente pudesse conscientizar: se eu não sou julgado, por que eu vou julgar, né? E se julgas, será julgados com a mesma mão de ferro que o fazem. Não é isso? O meu juiz é a minha consciência, né? E a lei chama lei de afinidade e atração, né? Quando a gente desencarna, nós somos atraídos energeticamente para os meus afins, para aqueles que estão na mesma sintonia que eu. É questão de sintonia, né? Uma pergunta aqui, Luciano. Como vencer os impulsos primeiros quando passamos por situações que nos revoltam? É muito difícil, né? Principalmente para nós ainda muito afoitos, muito egoístas, muito orgulhosos. Nós, às vezes, sem perceber, naqueles primeiros impulsos de indignação, né, a gente comete atos, falamos coisas, nos revoltamos, agredimos,
quando nós deveríamos, na verdade, nos calar, né? Como vencer esses impulsos? Nos reeducando, buscando o Evangelho, buscando informações e para que aquilo tenha lógica, porque eu não vou mudar só porque o Luciano, ou o Márcio, ou a Casa Espírita, ou o padre, ou o pastor, diz que eu devo mudar. A gente muda quando eu me deparo com uma situação, uma informação que tem lógica. E aquilo me faz ver uma nova forma de agir, de viver. Porque aquilo é lógico, é racional. Porque ninguém muda porque o outro pede, né? Porque se a gente fosse mudar, nós todos, ao seguir Jesus, já estaríamos santificados, né? Que exemplo maior do que o que ele nos ensinou e nos pede para segui-lo? Então, não é por aí. Para seguir Jesus, não basta eu só ler o Evangelho. Eu tenho que entender o Evangelho. Eu tenho que perceber que aquilo que o Evangelho me traz não é uma coisa religiosa, uma coisa enigmática, uma coisa misteriosa. Não é. Evangelho é um manual de como me fazer melhor, de como eu me tornar um ser humano melhor. Eu estou falando sempre, dizendo, Evangelho não é religião, Jesus não é religião. Nós fizemos deles religião, mas eles não são religião. Jesus é o nosso maior exemplo, e o Evangelho é o que ele fez para que a gente possa repetir, segui-lo. Seguir Jesus é seguir o Evangelho, fazer o que ele fez. Não é ficar adorando, lendo e achando que isso basta para a minha salvação. Não é. Eu tenho que me reformar através do Evangelho. Então, eu preciso entender esse Evangelho como um livro de instrução de como vencer as minhas más tendências, percebendo que vencendo essas más tendências, o resultado disso é um aprimoramento, um aperfeiçoamento interior, íntimo meu. Entender que o meu irmão é falho como eu sou falho, que da mesma forma que eu me irrito, ele se irrita, da mesma forma que eu quero os meus direitos, ele quer os dele, da mesma forma que eu tenho os meus deveres, ele tem os dele. Entendeu? É entender. E seguir aquela máxima. Mantenha-se silêncio na hora que sentir que o seu sangue ferveu. Né? O Chico falava da água santa, né? Que, na hora da raiva, você enche a boca d'água e segura, não engole não. Enquanto você estiver revoltado, segura a água na boca, porque com a boca cheia de água você não consegue responder. Isso é água santa. Você só vai engolir essa água na hora que você sentir que você já se reequilibrou. Ou, faz igual o Luciano falou, vamos dar um tempo, olha, depois eu converso com você, né? Agora eu me irritei, nós temos que ser sinceros. A gente tem que ser sincero, sabe? Porque gostar do Luciano e fingir que ele não me agrediu é hipocrisia. Se eu gosto do Luciano e ele fala alguma coisa, e naquele momento eu senti que aquilo me irritou de uma forma que se eu agir agora, eu vou apenas retribuir a agressão e isso vai petecar a minha vida, eu virei para falar assim, Luciano, eu não gostei do que você falou, não, mas vamos conversar depois, deixa eu esfriar a cabeça, depois a gente conversa sobre isso. Entendeu? Sai. Espera passar umas horas, um dia, um mês, um ano, o que for. Mas, calma. Entenda a reação. Eu costumo dizer, Luciano, que é o seguinte, às vezes no acolhimento a gente vê muitos filhos reclamando de pais, pais reclamando de filhos, de pessoas que a gente convive, de companheiros de trabalho, né? Até mesmo dentro da casa espírita a gente tem algumas coisas, né, que para quem é espírita não deveria acontecer, mas acontece. As coisas vão acontecendo e a gente percebe que nós temos que ter esse equilíbrio. Nós não podemos perder o foco desse equilíbrio, porque o mérito é meu. O mérito é meu. Eu preciso me fortalecer.
E quando eu vou me fortalecendo, percebendo, acalmando-me, entendendo que o meu amigo aí eu começo a entender, que é o que eu já ia falar do acolhimento. Eu falo muito para as pessoas assim: uma pessoa feliz, equilibrada, não machuca ninguém. Todo mundo que está agressivo, que fala demais, que xinga demais, que briga demais, que acusa demais, para quem entende, acho que psicólogos e psiquiatras que devem estar nos assistindo vão compreender, vão concordar comigo, eles estão pedindo socorro. Eles estão necessitados de atenção, eles estão necessitados de carinho, eles estão necessitados de afeto, eles estão necessitados que sejam observados e acalentados. Uma pessoa que está feliz consigo mesmo, que está bem, que está alegre, não vai machucar outra pessoa. Não vai. A pessoa, quando está doente interiormente, lá no seu psique, é que faz isso. Né? Então, se eu, que me julgo cristão, que leio o Evangelho do Cristo, que nos tornamos aqui, né, expositores espíritas, mesmo com todas as deficiências que nós ainda temos, não compreender isso, de nada vale. É muito fácil falar que eu sou cristão, mas na hora de agir como cristão, eu acho como se eu fosse ateu. Não pode, sabe? Não pode. Nós temos que entender que ser cristão necessita trabalho, necessita esforço, necessita luta interior constante contra as suas mazelas, contra os seus defeitos, contra os seus impulsos primários, porque nós trazemos isso lá da pré-história, que era o impulso de defesa. Naquela época, quando éramos primitivos, isso era necessário, porque era para preservar a minha sobrevivência. Hoje não. Hoje nós já estamos vivendo num grau de evolução onde eu entendo que o diálogo resolve. O silêncio é a melhor resposta na maioria dos acontecimentos desagradáveis. É a melhor resposta. E que mais tarde, um ato meu de carinho, de auxílio, de perdão, vai dizer para aquele agressor muito mais do que as palavras que eu poderia dizer. Porque ele vai refletir e falar assim: poxa, eu fiz isso e isso com essa pessoa e hoje ela, com essa carinha mais boa, está tentando me ajudar. Isso aí é a melhor resposta. Sabe quem ensinou isso para nós? Jesus. Jesus. Ao ser martirizado, chicoteado, pregado numa cruz, e no finalzinho dos seus últimos instantes fala assim: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Poxa, o que mais que nós queremos de informação? Aí todo mundo quer ir para o céu. Todo mundo quer ir para o céu, mas sem esforço. Sem esforço. Porque se eu tiver que passar por um holocausto, se eu tiver que passar por um martírio, não, está doido, não preciso disso não. Né? Se eu precisar carregar a cruz que é minha, não, mas ela está pesada demais, daí também não, Deus não foi bom para mim não. Como se fosse Deus que tivesse colocado a cruz no seu ombro. E na verdade essa cruz eu construí ao longo das minhas existências reencarnatórias. A cruz é minha, fui eu que construí, eu carrego. Mas não, porque nós sempre queremos que algo assuma a responsabilidade que é minha. E algo resolva a minha vida que deve ser eu que devo resolver. E que num clique de mágica, Deus olhe para mim, sorri e fala: a partir de hoje você vai ser bonito, milionário, ter um corpo bacana, não vai ter doença e de preferência viver eternamente. No corpo de carne. Esse corpinho aqui, que não vale nada. É assim que a gente quer. Só que a lei de Deus, ela é única, ela é universal, ela é imutável.
ela nunca vai mudar, porque eu quero que ela mude. Nós somos crianças demais ao pensar que o meu desejo vai fazer com que as leis de Deus favoreçam-me. Favoreçam-me. A gente não entende que eu estou vivendo um período histórico de poucos anos. Que eu cheguei no mundo há pouco tempo e vou sair daqui a pouco tempo. E o mundo segue, o mundo não para porque eu cheguei ou porque eu saí. A história continua. Eu vi uma coisa interessante esses dias, Luciano, falando assim, que nós temos um pai e uma mãe, nós temos 2 genitores. O meu pai e minha mãe junto, somando, me fizeram ter 8 avós. Não é assim? Não, 4 avós. 4 avós. Os meus 4 avós tiveram antes deles 8 bisavós. 8 bisavós, antes dele, 16 tetravós. Num prazo de 300 anos, nos últimos 300 anos, antes que eu viesse ao mundo, passaram-se 11 gerações. Cerca de 4.000 e não sei quantas pessoas que viveram, que tiveram suas vidas como nós estamos tendo, que trabalharam, que passaram por dificuldades, por mazelas, por problemas, por trabalhos, para que eu pudesse estar aqui. Olha a importância da nossa ancestralidade. A gente acha que eu cheguei, o mundo é meu. Opa, cheguei. Opa, dá licença que o mundo, eu acabei de chegar para o mundo que agora quem manda sou eu, tudo é meu, tudo é a meu favor, e a minha história vai ser diferente. Eu tenho direito a tudo, mas o meu irmão não tem. Gente, que infantilidade da nossa parte, achar que nós vamos ser diferentes, porque nós queremos. O mundo não para. A pessoa que desencarnar hoje, amanhã está todo mundo voltando ao trabalho. Amanhã não, amanhã é quinta-feira. Todo mundo está voltando ao trabalho. Todo mundo vai continuar comendo, vai continuar bebendo, vai continuar vivendo, vai continuar amando, vai continuar sofrendo, vai continuar rindo, e o mundo segue. As gerações vão indo, vão vindo, e o mundo segue mesmo com a minha ausência temporária, porque depois eu volto. E quando eu volto achando que o mundo é meu, dá licença que eu cheguei. Nós precisamos ser maduros. Nós precisamos acordar que a realidade é outra. Nós somos apenas uma peça no tabuleiro. Uma peça no tabuleiro. E esse tabuleiro é universal. E tem infinitas peças. E quem manipula as regras dessa peça são as leis divinas imutáveis. E ele é o observador. Desejando que nós cresçamos, que nós nos evoluamos para chegar perto dele. É isso. Muito bem, Márcio, perfeito. Nós temos uma pergunta que foi enviada pela internet. Boa tarde. Meu nome é Elisângela e sempre acompanho vocês. E tenho aprendido muito. Muito obrigado, Elisângela. A gente fica muito feliz com isso. Meu filho de 6 anos sempre fala que vê pessoas. Às vezes, ele diz ter a impressão que viu até mesmo crianças. Como devo agir? Muito bem, Elisângela. Segundo a codificação, todas as crianças até os 7 anos de idade possuem uma porta aberta com o mundo espiritual. Então, o trâmite daqui para lá, de lá para cá, é como se fosse passar de um cômodo para o outro. E, realmente, essas visões, elas podem acontecer. É comum. Em algumas situações, as crianças denominam outras crianças como amigos imaginários. E a gente acha bonitinho, né? Tem um amigo imaginário, às vezes chega no quarto, está lá falando sozinho. É comum de acontecer. Agora, com relação à impressão que viu outras pessoas,
pode ser que um ente querido, né, igual o Márcio disse, um tio, um avô, alguma pessoa próxima que já desencarnou esteja ali, né, acompanhando, amparando e às vezes até deixando algumas instruções. O que a gente precisa deixar claro é assim, o final da sua pergunta, como devo agir? Haja com naturalidade, né? Não duvide e não critique, porque realmente pode estar vendo. Agora, a partir do momento que o seu filho romper os 7 anos, se ele continuar tendo essas visões, pode ser que seja indício de mediunidade. O que também não é uma coisa de outro mundo, muito comum, porque a mediunidade ela se faz presente para todas as pessoas. O que difere é a sua intensidade. Algumas pessoas têm uma sensibilidade maior, né? É mais aflorado, e em outras pessoas nem tanto. Se isso acontecer, aqui, por exemplo, né, na nossa casa Jesus de Nazaré, nós temos informações, porque o que a pessoa com mediunidade aflorada precisa é informações. Ela precisa estudar, ela precisa entender o que é que ela é capaz de fazer, quando isso ocorre, como ocorre, para que ela não fique com medo. Nós temos medo do desconhecido. A partir do momento que nós passamos a conhecer, nós não temos mais medo. A compreensão faz com que a gente saiba a nossa conduta, o que a gente deve, como a gente deve se portar, né? Como você relata na sua pergunta que ele tem 6 anos, ainda está dentro da faixa, né, de acordo com a codificação, onde os encarnados continuam com o trâmite livre com o mundo espiritual. E, como eu disse, a partir dessa idade, nós nos colocamos à disposição para te auxiliar em qualquer dúvida que você tiver. Caso eu não tenha respondido de acordo com os seus anseios, faça a nova pergunta, que vai ser um prazer enorme poder te responder. Eu espero ter sido claro. Muito bem, Luciano. Tem uma pergunta aqui interessante. O casamento é eterno? Como isso é programado no plano espiritual? Graças a Deus, não, né? Não é eterno, não. As religiões falam que o que Deus une, o homem não separa. Só que as pessoas acham que Deus unir é quando eu vou, né, num altar religioso, dessa ou daquela religião, e ali faço os meus votos. Não é, tá? Ali é a igreja X ou Y que está homologando de acordo com os ritos, os cultos daquela igreja, o seu casamento, para uma satisfação social, né? Uma condição social ali, apresentação social. Isso não é. A doutrina espírita, ela não tem rituais de casamentos, né? O que a doutrina nos aconselha é que, numa união estável, que haja o contrato em cartório, né? O casamento de cartório. Para quê? Porque quando duas pessoas unem, a possibilidade de patrimônio, né? De adquirir patrimônio, de conseguir coisas, é maior, porque a pessoa já não está mais solteira, já não está gastando dinheiro mais com bobagem. Então, realmente, apesar que casamento é caro, mas a tendência é que você consiga, né, ter um patrimôniozinho melhor ali após o casamento. Tá? Isso é tranquilo. Então, isso garante ao casal
uma estabilidade e garante, caso haja uma separação, que seja dado a cada um o que é de direito, né? Porque, principalmente antigamente, a mulher ela tinha que ser totalmente submissa e presa ao homem, porque se ele a abandonasse, nem a família dela aceitava ela de volta. Ela ficava na miséria ou ia se prostituir para sobreviver, né? Coitadas. Então, o que acontece? Então, a doutrina espírita. Existe na doutrina espírita algumas, vamos dizer assim, algumas reuniões, né, em sítio, em locais apropriados, onde um cara é espírita, a mulher é espírita, e fala assim, eu gostaria que um expositor, uma pessoa que está ali na frente da doutrina, divulgando, que tem um bom conhecimento da doutrina e do evangelho, falasse algumas palavras no meio dos meus amigos, da minha família, nós vamos fazer uma festividade, né? E vamos dizer assim, celebrasse um casamento, né? Que na verdade, mas é uma conversa amigável mesmo, falando da responsabilidade que é viver junto, viver como casal, tá ok? E os deveres que isso traz. Então, beleza. Mas o casamento ele não é eterno. O casamento ele se interrompe ou no juízo ou na morte. Você vai lá, separa, divorcia, interrompeu o seu casamento. Ou quando você morreu. O que mantém são os laços afetivos. Na morte se mantém os laços afetivos. E esses laços afetivos podem se romper durante o casamento, o que leva ao divórcio. O que Deus une, o homem não separa. Não separa mesmo. Porque Deus une é através do sentimento. Se eu tiver amor a uma pessoa e ela estiver lá no Japão e eu aqui no Brasil, eu continuo amando essa pessoa. Não é porque ela está lá no Japão e eu aqui no Brasil que eu vou deixar de amá-la, não. Se eu amo uma pessoa e ela está compromissada afetivamente com outra, eu continuo amando essa pessoa mesmo ela estando compromissada com outra. Eu não vou deixar de ter afeto à pessoa porque ela não está comigo. Então o que Deus une, o homem não separa. Se a pessoa morreu e o outro ficou, não é o fato dele estar no mundo espiritual e eu no mundo físico, eu vou deixar de amar essa pessoa e ela vai deixar de ter afeto a mim. Da mesma forma o ódio. Então o que Deus une é no amor, é coração, é sinceridade de afeto, de bem-querer. Isso é união de Deus. Isso aí, meu filho, você pode bater pau que não separa. Tá? E esse separar, não estou falando de corpo físico, não. É de coração, é afeto. Como eu disse, um está lá no Japão, está no Brasil, e eu ainda continuo amando. Eu continuo amando. Tá? Como isso é programado no mundo espiritual? Existem sim programas. Eu estou com uma pessoa que às vezes já algumas encarnações eu tenho caminhado com ela, e a gente faz uma programação. Vamos nos encontrar na próxima reencarnação e lá formarmos uma família? Vamos. Beleza, então. Então, existe uma programação que ali na minha juventude, talvez até já na adolescência, ou até mesmo na fase adulta, essas duas pessoas se encontrem e é aquele chamado amor à primeira vista, né? Bate o olho e fala assim, nossa, tem alguma coisa nessa pessoa que me atrai, outra pessoa, mesma coisa, e às vezes forma uma família e essa família vai embora. Vai embora. Foi aquele casal assim, que, gostoso de ficar junto. Está velhinho lá, os dois caquinhos, e ainda abraçadinho, dando beijinho, falando assim, eu não vivo sem ele. Né? É uma programação, a gente vê que existe uma programação. Mas isso não quer dizer que é uma regra. Porque quando nós dizemos, toda encarnação é probabilidade. Pode ser que eu assuma o compromisso com uma pessoa de estar com ela, e ela comigo, vamos. Mas chego aqui, outras coisas me atraíram. E num ato de inconsequência da juventude, eu engravidei uma pessoa, ou me engravidei dessa outra pessoa, e ali houve um casamento de emergencial, e nesse período que eu estou com ela, a pessoa a quem eu deveria encontrar passa por mim, mas eu tenho compromisso. Aí essa pessoa vai seguir o caminho dela também.
e não houve condições da gente ficar juntos. Ou eu me interessei por uma outra mulher que tinha um corpo mais esteticamente bacana, ou ela se interessou por outro homem que tinha uma condição financeira mais razoável, né? E de repente, todos os dois se casam com outras pessoas, não vão ser felizes como deveriam ser juntos, e a vida segue. E a vida segue. Lá no futuro separam-se, são às vezes infelizes. Por quê? Porque ao invés de procurar no outro a essência, procurou no outro ter as posses, a aparência. E aí a coisa perrenga mesmo. Pode ter certeza que perrenga mesmo. Não dá certo, tá? Mas, como somos imortais, quem sabe numa próxima encarnação a gente dá um jeito de acertar, né, Luciano? E a vida segue. É verdade, Márcio. E, inclusive, o que não significa que esse plano existencial vá por água abaixo se acontecer alguma situação assim que mude o seu percurso, porque pode ser que lá na frente, né, mesmo não estando na flor da juventude, você ainda encontre a pessoa, né, e consiga fazer uma união estável e feliz, né? Muito bem. Márcio, nós temos aqui mais uma pergunta. Como eu faço para encontrar os meus familiares que já desencarnaram quando eu desencarnar? É uma pergunta frequente e é uma pergunta assim, que a gente precisaria até ter mais informações. Porque vamos partir do seguinte raciocínio. Se a pessoa está pensando em reencontrar os familiares, significa que a convivência foi boa, não é? Esse aí é o principal objetivo de tê-los numa família, porque a família é a maior oportunidade que tem para a gente acertar todas as dívidas que nós tínhamos com as pessoas. É colocando exatamente como familiar. Se quer reencontrar, coisa boa, né? Significa que está tudo bem. Só que não funciona assim. Assim como o Márcio disse agora com relação ao casamento, não significa que a família termina quando a pessoa morre. Só que aqui na Terra, encarnados, nós temos as famílias consanguíneas. Lá no mundo espiritual, nós somos todos da mesma família. Então, hoje, o que você tem como um parente muito próximo, pode ser que quando ele desencarnar, ele vai seguir a jornada dele, ele vai para um plano, né, diferente, ele vai para uma colônia diferente. E outra, quando você voltar ao mundo espiritual, você vai encontrar antigos conhecidos, antigos familiares, ou, como eu já havia dito, família lá do mundo espiritual, já que somos todos da mesma família. Assim como, voltando aqui no Pai Nosso, o próprio título fala Pai Nosso, né? Não Pai Meu. Então, se o Pai é de todos, nós somos todos filhos do mesmo Pai, consequentemente todos irmãos, né? Tem uma maneira boa de encontrar, né, Luciano? Faça-se merecedor. Porque se eu sou um espírito evoluído, eu consigo visitar todos. E tem outra coisa também, é que o Luciano falou, nós somos uma família universal. Nós já tivemos quantos pais, quantas mães, quantos filhos, quantos irmãos, gente, nós viemos reencarnando, quantas famílias nós tivemos. Chega lá e encontra todo mundo, né? Qual mãe você vai preferir? Muita gente vai pensar assim, Luciano, mas a minha mãe, nossa senhora, essa mãe que eu tenho hoje é a melhor do mundo. Como é que você sabe? Você não lembra da outra? Você não lembra do outro pai? Você não lembra dos outros irmãos, das outras esposas, dos filhos? Porque a mente física te limpa para você focar só nessa. Aí na hora que você chega lá e encontra com todos, o seu amor vai ser para todos. Vai ter para todos. Gente, o mundo espiritual é a nossa casa. A Terra, como o Luciano fantasticamente disse no início,
É um hospital, é uma escola e é uma prisão. Aqui é temporário, lá é permanente. Tá? Então vamos pensar como famílias universais. É lógico que a minha mãe atual, eu quero tê-la comigo sempre. Mas quando eu lembrar das outras mães, dos outros pais, eu também quero tê-los comigo sempre. Não é? E às vezes, uma pessoa necessitada que bate à nossa porta pedindo um auxílio, pode ter sido sua mãe numa vida passada. Pode ter sido um amor da sua vida passada. E às vezes a gente simplesmente vira as costas achando que a minha família é só presente. Vamos terminar com essa arrogância. Pessoal, infelizmente acabou. Agradecemos demais a presença de vocês conosco. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe e nos ilumine. Luciano, prazerão mais uma vez. Márcio, muito obrigado pela oportunidade, né? Muito obrigado pela presença aqui na mesa. Mais uma vez aprendi muito. Aos nossos queridos internautas, agradeço muito por nos acompanhar, por nos enviar as perguntas. Aos queridos irmãos presentes, muito obrigado. Aproveito, né, e me despeço também de todos, que possamos voltar aos nossos lares, sempre na proteção do nosso Pai. Muito obrigado a todos.